E eles citam ainda um professor da Fundação Getúlio Vargas que diz que quanto mais a China transforma o BRICS em um instrumento da sua política externa e quanto mais a Rússia usa o BRICS para legitimar sua guerra na Ucrânia, mais difícil será o Brasil continuar dizendo que não possui alinhamento. Estão sentando o pau no Brasil. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Vou fazer uma constatação aqui com vocês. O programa é sobre... O Alexandre está assistindo o programa e eu queria avisar ele também que acabou o amor entre a esquerda globalista e o regime brasileiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa esquerda globalista foi quem fez, em grande parte, que fosse possível que existisse um regime brasileiro em primeiro lugar. Já falamos aqui sobre a cobertura que eles deram aos abusos que já vinham acontecendo do Alexandre de Moraes. Já falamos aqui como o dinheiro dessa elite globalista que financiou boa parte das ações via Jorge Soros e companhia, que viabilizou o que vem acontecendo no Brasil. Haja vista, por exemplo, o Poynter Institute, International Fact-Checking Network, onde o Alexandre estava dando palestra, que deu a ideia por trás dessa regulação do Marco Civil da internet brasileira. Mas esse amor, eu digo que está erodindo, porque nós tivemos notícias recentes nos veículos que justamente representam essa esquerda globalista europeia. Estou falando aqui dos veículos que são alinhados com o Fórum Econômico Mundial, né? A turma, eu estudei lá, fiz London School of Economics and Political Science, o Beautiful People europeu. E nós estamos vendo esses veículos partindo para a porrada com o regime brasileiro. Olha, primeiro nós tivemos a The Economist, que trouxe uma notícia cujo título é: Presidente do Brasil está perdendo influência no exterior e é impopular em casa. Notícia da The Economist. Está citando o Brasil ao condenar o ataque americano às instalações nucleares do Irã. Quando o Brasil fez isso, se colocou contra todas as democracias ocidentais que apoiaram a ação americana ou emitiram declarações menos enfáticas do que a do governo Lula, que foi, por outro lado, parabenizado e recebeu um agradecimento do regime do Irã, quando ele disse que condenava fortemente a ação americana, chamou de violação à soberania do Irã e do direito internacional. Isso tudo que eu estou falando é a The Economist. E eles batem nesse alinhamento que está sendo promovido entre o Brasil e regimes como o Irã, como a China, contra a Rússia, através dos BRICS. Segundo a reportagem da The Economist, abre aspas, agora o Brasil passa a parecer cada vez mais hostil ao Ocidente. E eles citam ainda um professor da Fundação Getúlio Vargas que diz que quanto mais a China transforma o BRICS em um instrumento da sua política externa e quanto mais a Rússia usa o BRICS para legitimar sua guerra na Ucrânia, mais difícil será o Brasil continuar dizendo que não possui alinhamento. Ou seja, o que a The Economist está denunciando é que o regime brasileiro está muito mais alinhado ao chamado eixo do mal, liderado pela China e Rússia, do que ao bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos. Embora não esteja lá tão bloco assim, ele fez uma demonstração de alinhamento muito grande na semana passada, na reunião da OTAN, que a gente noticiou aqui no programa. Esse desalinhamento é simbolizado pelo fato de que o Lula, até hoje, sequer tentou se encontrar com o Trump. Mas já enviou, por exemplo, o vice dele para se encontrar com os terroristas do Irã. E a paciência da elite europeia com essas posições do Brasil parece estar se encerrando. O problema, segundo a The Economist, não acaba por aí. O que eles estão dizendo? Que a fraqueza no cenário mundial é agravada pela queda de popularidade do Lula em seu próprio país.
Durante os 2 primeiros mandatos, como presidente de 2003 e 2010, diz a The Economist, o Brasil colheu os frutos de um boom de commodity e ele foi um dos líderes mais populares do mundo, que é verdade. Sua força interna lhe conferia credibilidade no exterior e muitos dos seus pares os viam como um porta-voz das economias em desenvolvimento. A aprovação pessoal de Lula gira em torno de 40%. Errado. A aprovação pessoal do Lula hoje gira em torno de 30%. O nível mais baixo de todos os seus 3 mandatos. Apenas 28% dos brasileiros dizem aprovar o seu governo. No dia 25 de junho, o Congresso o humilhou ao rejeitar um decreto que ele havia editado para criar novos impostos. Foi a primeira vez em mais de 30 anos que os parlamentares derrubaram um decreto presidencial, o que deixará o governo com menos espaço fiscal para os gastos às vésperas das eleições gerais do próximo ano. E aqui eu faço um parêntese, porque quem é mais jovem, e eu estava fazendo esse parêntese pro editor do Paulo Figueiredo Show, o João Gabriel, que ele não lembrava certamente, mas lembrem-se, não foi só o Lula que mudou. A The Economist era uma grande fiadora do governo Lula. E eu trouxe aqui, para quem não lembra dessa capa, essa é uma das capas icônicas da revista The Economist. Brasil Takes Off. Isso aqui foi no auge do governo Lula. Isso aqui foi no auge do governo Lula, sei lá, não botou o ano aqui, mas eu acho que isso deve ter sido lá para 2008, alguma coisa do tipo. E os caras saíram desse tipo de reportagem, olha como o governo Lula faz o Brasil decolar, etc., para reportagem dizendo que o Alexandre quer mandar na internet. Outra reportagem da Economist. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. A primeira porrada. Tá aqui, ó. The judge who would rule the internet. O juiz que quer mandar na internet. Com a foto do Alexandre de Moraes. E essa primeira porrada que aconteceu agora no governo Lula, relembra ao mundo que a política externa do Brasil é uma vergonha. Isso que nós já vínhamos falando, e que nós também já vínhamos falando aqui, que o governo Lula já acabou. E aí você fala, puxa, cacetas, a The Economist está dando essas porradas no Lula e no Alexandre. Calma, que para completar a dobradinha, a gente tem também o outro veículo da elite financeira europeia, que é o Financial Times. O Financial Times, que partiu para cima do Poder Judiciário e descascou o Supremo Tribunal Federal. O tópico é o Marco Civil da Internet. E o que a manchete diz? Diz assim: Suprema Corte do Brasil decide que plataformas digitais são responsáveis por posts de usuários. Segundo diz o Financial Times, a Suprema Corte do Brasil decidiu que as plataformas de redes sociais podem ser responsabilizadas legalmente pelas postagens de seus usuários em uma decisão que endurece a regulamentação sobre a gigante de tecnologia no país. Empresas como Facebook, TikTok e X terão que agir imediatamente para remover conteúdos como discurso de ódio, incitação à violência ou atos antidemocráticos, mesmo sem uma ordem judicial prévia de remoção, como resultado da decisão tomada na maior nação da América Latina na noite de quinta-feira. A medida ocorre em meio a crescentes preocupações no Brasil sobre conteúdos digitais nocivos, especialmente seu impacto sobre os jovens, e alimentará o debate global sobre os limites da liberdade de expressão online. A decisão foi criticada por opositores que alertaram que ela pode levar à censura preventiva por parte das empresas de tecnologia. Continua a reportagem.
Ela também corre o risco de aumentar as tensões com o governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Donald Trump, que já ameaçou impor restrições de visto a estrangeiros envolvidos em censura contra empresas e cidadãos americanos. O passarinho me contou que o Barroso quer vir aqui aos Estados Unidos na semana que vem. Nessa semana, aliás, parece que nessa sexta-feira. Veremos, eu estou curioso para ver sobre isso também. Embora o foco nesse momento seja o Alexandre, seria interessante ver esse foco dessa visita do Barroso aos Estados Unidos. Vamos ver se vai acontecer. O secretário de Estado Marco Rubio afirmou no mês passado que Washington considerava aplicar sanções contra um juiz da Suprema Corte Brasileira com base na Lei Magnitsky, que visa autoridades estrangeiras envolvidas em corrupção ou violação de direitos humanos. Tudo isso é The Economist, tá? Não, perdão, Financial Times. Houve também uma recepção fria por parte de algumas empresas de tecnologia. Aí cita aqui: estamos preocupados com as implicações da decisão sobre a liberdade de expressão e os milhões de negócios que dependem dos nossos aplicativos para crescer e gerar empregos no Brasil, disse a Meta, dona da Facebook, Instagram e WhatsApp. Esses caras são muito, muito pau mole, né? Olha a declaraçãozinha. A decisão traz incertezas jurídicas e terá consequências significativas para a liberdade de expressão, a inovação e o desenvolvimento da economia digital, aumentando consideravelmente o risco de fazer negócio no Brasil. Eu acho que essa merda foi feita pelo ChatGPT. É uma quantidade de clichês e chavões que não significam absolutamente nada, não tem nenhum impacto. Mas, Paulo, e se você fosse presidente do Facebook? Eu ia botar assim: fudeu. Aqueles que não gostam do palavrão no programa ficariam chateados. Mas nenhuma outra palavra explicaria exatamente qual é a situação das Big Tech. Segundo a reportagem do Financial Times, o Google afirmou que já havia expressado preocupações sobre mudanças que poderiam impactar a liberdade de expressão e a economia digital, acrescentando que estava analisando a decisão. Estamos analisando a decisão. Analisando, tem uma trojoba de 26 centímetros com a chapeleta rosa dentro do cara. E o cara, estou analisando os impactos da decisão. Será que se ferraram? Será? Não é à toa que a The Economist faz questão de citar a Meta e o Google, as duas maiores empresas de tecnologia do mundo, se opondo ao julgamento do Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar mais sobre isso, mas o que eu quero voltar aqui ao tema principal, que pelo menos as grandes revistas dos porta-vozes da elite globalista estão sentando o pau no Brasil. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.